Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas, sou voluntário do Explica Enem e hoje nós vamos falar sobre a translineação na redação. Bom, no slide 3 agora, nós podemos ver que seria a translineação. Trans significa atravessar, esse prefixo, né? E lineação, então, significa atravessar pelas linhas. Enquanto a gente vai escrevendo, nós temos que fazer com que as palavras, quando elas completarem uma linha, vamos ter que atravessar, porque não vai caber em uma somente linha. Só que tem uma coisa. Nós estamos acostumados a fazer a translineação automática. Vocês podem ver no slide 3 que automaticamente ele foi o quê? Passando de linha em linha. O próprio sistema fez isso, o próprio computador. Nós estamos acostumados com isso. E nós temos que parar de estar acostumados com o computador fazendo isso para a gente, porque quando a gente estiver lá fazendo a redação, nós não vamos ter um computador para nos ajudar. Então, bora! Vocês podem ver que nós tivemos, por exemplo, as plataformas digitais de streaming de filmes. Vocês viram que eu tive que fazer a divisão silábica? Nós nem sempre conseguimos fazer direto, né? Às vezes a gente tem que separar as palavras. Por exemplo, plataformas a gente teve que separar, fazer a divisão silábica. E nem sempre nós podemos fazer a divisão silábica corretamente. Por exemplo, quando eu separei ali, essas infelizmente não estão dentro do poder de compra. Então, acabei fazendo uma translineação esdrúxula, ou seja, uma translineação esquisita, porque deixou o leitor conseguir entender que eu disse infelizmente. Então, o infelizmente, entendeu? É como se eu dissesse que uma pessoa infeliz está mentindo, mas claramente não é. Só que eu não posso deixar com que o leitor ele leia isso. Ok. No slide 4, nós podemos ver que existem divisões silábicas. Bom, a gente pode ter sílabas que são vogal única. Por exemplo, na palavra ameba, nós temos a, né? Que vai ser a própria sílaba. A-me-ba. Depois a gente tem consoante vogal. Na palavra tentativa nós temos o tá, a gente tem o ti, a gente tem o vá. Consoante vogal e vogal. Por exemplo, bio, que aqui seria um ditongo. Consoante, vogal e consoante. Aqui a gente teria o pen, de pense. Consoante, consoante, vogal. Por exemplo, o chá. Ali a gente teria um dígrafo, que é o CH. Consoante, consoante, vogal e consoante. Chantagem, a gente teria chan. Consoante, vogal, vogal, vogal. A gente teria consoante, vogal, consoante, consoante. E, enfim, vários. A gente teria também ditongos. Ditongos são duas vogais que estão juntas. Por exemplo, armário, a gente tem o rio. A água, a gente tem o guá. Sérgio, a gente tem Gio. Secretária, a gente tem Griá, Mui, de muito. Tritongos, seriam três vogais juntas. Paraguai, guai. Apaziguou, gol. Espiões, peões. Saguão, guão. E atos a gente teria como se fosse uma sílaba, só que em seguida a gente tem uma vogal. A gente está acostumado a juntar, que seria então um ditongo. Só que se essa seguinte vogal ela for tônica, ou seja, se ela for forte, nós vamos ter que fazer a divisão silábica corretamente. Então, saúde, saúde. Soar, Paraíba, sabia. No próximo slide, no slide 6, nós temos dígrafos. Como eu já disse, existem os dígrafos indivisíveis: chave, folhear, arranhar, engenharia. Dígrafos, então, são duas consoantes juntas. E existem os divisíveis, por exemplo, RR, SS, a gente tem o SC, a gente tem o SC cedilha, nós temos o XC. A gente também tem o encontro consonantal perfeito: treinar, atleta, palestra, psicólogo. E a gente tem prefixos. Digamos psicólogo. Pis é junto, então é uma sílaba somente. Mas quando a gente coloca o para psicólogo, ou seja, um psicólogo de mentira, nós vamos ter que juntar para. Então a gente vai juntar parap, psicólogo. Simplesmente assim, esta é a regra. Sublinhar, sublinhar. Vai ficar separado. Sublinhar. Subitem. Já que é uma vogal que está ali e não uma consoante, nós vamos ter que juntar. Subitem.
bisavô. A gente vai ter que fazer bisavô, a separação. Bisavó. Transamazônica. Transamazônica. O S com a vogal, o L com a vogal, o B com a vogal, qualquer consoante com a próxima vogal, mesmo que seja prefixo, a gente tem um som separado, a gente vai ter que juntar e fazer a silabação correta. Palavras compostas por hífen. Por exemplo, deite, deute. Neste caso aqui, a gente estaria com um caso de ênclise, né? Só que a gente tem que fazer a divisão silábica. Deu, hífen. Na próxima linha, a gente vai ter que colocar hífen de novo. Esta é a regra. E colocar o ti. Arco da velha. Arco, hífen, da, hífen. Na próxima linha, hífen, velha. Cor, hífen, de, hífen. Na próxima linha, hífen, rosa. É assim que funciona. E a gente tem exemplos. A pessoa pedala de bicicleta, dirige carro. Ela hoje salvou-se. Olha só. Já que eu tenho hífen, porque aqui eu teria um caso de ênclise, salvou-se, eu teria que colocar o hífen e colocar o hífen lá na próxima linha de novo. Lembro de quando nós nos conhecemos lá na rua da nossa vizinhança. Olha só. Nós, hífen, sa. É um dígrafo que permite a separação. Então eu tenho que colocar, já que é duplo S. A toda hora eu penso em ir embora, porém não vejo a Inês. Olha só. S e P. O S separa do P, obviamente. Então nós conseguimos fazer a silabação correta. Veja o céu estrelado e admire a noite. Momentos subem, olha só. Subem. Bem entendidos. Eu fiz a separação silábica junto. Eu enxergo luz. Eu chego e entendo que nada vai subestimar. Ok. E, obviamente, pessoal, nós não podemos fazer, por exemplo, daquele jeito lá que quando eu tinha falado. Infelizmente, não pode. E, por exemplo, quando eu faço separação silábica, por exemplo, presidente, que está separado, mas eu digo presidente. Não posso deixar aparecer a palavra dente. Piscadela? Não pode. Acumula? Também não. Apóstolo? Então, eu não posso deixar aparecer palavras novas que deixem o texto engraçado. Ok? Bom, e como encaixar palavras em uma linha só? Eu posso diminuir a fonte da palavra, ou seja, diminuir o tamanho, ou eu posso diminuir a quantidade de palavras usando sinônimos. Por exemplo, no entanto, em vez de usar no entanto, eu usei o porém, que é menor. Em vez de usar nós, eu tirei, porque eu posso deixar em caso elíptico, eu fazer a figura de linguagem elipse. Nós queríamos fazer aquilo que Fernando fez, porém, queríamos fazer o que Fernando fez. Muito mais fácil. Em vez de usar o aquilo, eu usei o. Eu comi bolo hoje, agora eu quero completar a linha toda. Minha pessoa devorou uma obra de culinária neste dia. Ou seja, usei sinônimos para poder juntar uma quantidade maior de espaço. E assim eu consigo completar a linha toda, caso eu queira. Se eu quiser diminuir, eu posso diminuir o tamanho da letra e eu posso usar sinônimos muito mais fácil. É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradeço pela participação, de vocês estarem estudando. Não desistam, ok? Tudo vai dar certo. E boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Tchau.